Que está falando aqui é o Gabriel Nunes. É uma satisfação aqui estar com vocês, né, para falar um pouco sobre o projeto preventivo contra incêndio, né, junto com pela PPCS Cefaz, né, empresa de cursos de elaboração de projeto preventivo. Então, começar me apresentando um pouco e falando a história da criação do nosso curso, né? Por que a gente criou um curso de elaboração de projeto preventivo, né? Então, eu sou o Gabriel Zappellini Nunes, eu sou engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho, sou bombeiro militar e sou mestre em oceanografia, né? Então, pô, Gabriel, como assim? Tu é mestre em oceanografia, né? Nada a ver. E estudando oceanografia e busca e salvamento, né? Então, aí a gente encontra alguma coisa a ver, né? Eu comecei a ver a relação que tem, né, entre a busca e salvamento e a segurança contra incêndio também. Ah, mas como assim, Gabriel? Então, é só a partir das tragédias, né? Então, grandes tragédias é que a legislação ela vai evoluindo, né? Então, o título da minha dissertação, né? E aí depois eu vou fazer um link, vocês vão entender. Já vou chegar lá na segurança contra incêndio, né? Operações de busca e salvamento no contexto oceanográfico e jurídico, né, na região sul aqui do país, né? Então, da onde que surgiu a busca e salvamento? Né? Graças ao Titanic, a partir do Titanic, onde mais de 1.500 pessoas, né, vieram a óbito lá em 1912. Logo após, 1914, é onde sai a primeira convenção de busca e salvamento, a primeira conferência internacional de busca e salvamento, logo em seguida a convenção de busca e salvamento marítima internacional, né? E então os países que assinaram essa convenção desenvolveram uma legislação nacional sobre busca e salvamento, né? E então como que aconteceu com a segurança contra incêndio no Brasil, né? Então fazendo um link, né? Começar também com os grandes incêndios, né? Lá, o primeiro grande incêndio que aconteceu no Brasil em 1961. Em 1961, então, foi o do Gran Circo norte-americano, onde 317 mortos, 400 feridos, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. O segundo grande incêndio, então, do edifício Andraus, em 1972, onde 362 pessoas, né, foram vítimas, dessas 16 feridos, porque ele possuía heliponto, né? Então, esses dois edifícios, tanto o Andraus quanto o Joelma, ambos eles não possuíam uma escada pressurizada. Então, começou o incêndio, as pessoas subiram, né? Subiram, as pessoas que estavam nos andares acima do incêndio não conseguiam descer, né? Não tinha a escada enclausurada, a fumaça ela se espalhava por todo o edifício, né? Então, como no edifício Andraus tinha o heliponto, foi onde muitas pessoas foram salvas. 2 anos depois, no edifício Joelma, né, em 1974, também no estado de São Paulo, então um curto-circuito no 12º andar ocasionou o incêndio, né? E não tinha heliponto, né? Então as pessoas que tentaram subir para pro heliponto, né, achando que teria, aliás, um heliponto, acabaram sendo mortas, né? Então 179 mortos e 320 feridos, né? Uma tragédia um tanto maior já, né? Aí, né, o mais recente e talvez o que mais impactou na segurança contra incêndio, né, essas outras tragédias também, elas deram início à segurança contra incêndio no Brasil, né, começando com a regulamentação lá de São Paulo, que até hoje é a mais rigorosa, digamos assim, entre todos os estados, né? E aí a mais recente, em 27 de janeiro de 2013, né, a conhecida Boate Kiss, 242 mortos, em torno de 680 feridos. Então houve uma repercussão muito grande, né, inclusive internacional. Foi onde no ano de 2013 todas as legislações, falando agora aqui de Santa Catarina, foram revisadas. E aí, em novembro de 2013, né, então aconteceu no início do ano a tragédia, final do ano, em novembro de 2013, então saiu a lei e o decreto, né, que regulamenta o poder de polícia administrativa do Corpo de Bombeiro e dá a ordem, digamos assim, para que todas as instruções normativas elas fossem
revisadas, né, e entrassem em vigor novamente, né. E logo em sequência, então, logo em sequência não, né, após alguns anos, lá em 2017, sai a dita Lei Kiss. Tá? Então sai a dita Lei Kiss, onde nela fala que os cursos de graduação em engenharia e arquitetura, então todos os cursos que estão em engenharia e arquitetura no país, eles devem possuir uma disciplina, não uma disciplina, mas conteúdos de segurança contra incêndio, né, na sua grade curricular. E aí fica a pergunta, né, por que eu me formei engenheiro e pouco eu aprendi sobre segurança contra incêndio? Por que eu sou engenheiro civil e às vezes muitos saem sem saber nada, sem saber nem aonde buscar as normas, né? Isso é uma realidade. Tá? Isso é uma realidade, e eu digo isso porque a gente fez 8 edições já do curso, né? Então conversando com os engenheiros e arquitetos, eles demonstram essa realidade. Eu dei aula já para engenharia civil, então na 9ª fase de engenharia civil, já nós montamos uma disciplina, essa disciplina era optativa, né? Então apenas alguns alunos faziam. Depois dei aula na pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, aí vinham arquitetos, engenheiros formados, né, para aprender sobre segurança contra incêndio. Sempre questionava eles, o que vocês já sabem, o que vocês já aprenderam, né? Então, às vezes os arquitetos falavam, não, a gente foi dimensionar um teatro, por exemplo, a gente prestava atenção no quê? Né? Na inclinação, né, onde consegue ver, né, a visão em si. Tá, e saída de emergência, vira alguma coisa? Não aprendemos nada sobre saída de emergência, né? Então essa é uma realidade, né, dos cursos de engenharia no Brasil, tá? Então agora a gente vai entrar um pouco no como que é feito, o que define o que o curso de engenharia ele vai ter, né? O que define quais as disciplinas que ele vai ter, tá? Então vamos dar mais uma navegada ali na área do direito, bem rapidamente, né, só para explicar da onde que vem essa diretriz e por que a gente, digamos, né, muitos saem do curso de engenharia sem saber fazer projeto preventivo e o que é pior, né, sem ter uma noção de segurança contra incêndio, né. O projeto preventivo ele é para atender às normas de segurança do bombeiro, né. Hoje em dia essa é a realidade, o engenheiro ele faz para quê? Não, eu faço para aprovar o projeto, né, e eu começar a construir, tá tudo pronto. A segurança contra incêndio ela não é pensada na concepção do projeto, né? Até pelas nossas normas serem muito amarradas, né? Não permite tanto o engenheiro pensar desse modo, né? Tá? Então, qual que é a base, né, da definição da grade curricular para a engenharia? Então, nós temos a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e as engenharias, né? Engenharia civil, engenharia ambiental, né? Enfim, elétrica, mecânica. A lei que regula a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, ela é mais organizada, né? Então, saiu primeiro uma lei, né, que cria a profissão do Engenheiro de Segurança do Trabalho, né, que é essa que está na tela. Depois saiu um decreto que regulamenta essa lei. Tá aí da onde que sai o conteúdo que vai ser ministrado na pós-graduação, né? Então, a lei ela já fala, ela já amarra, né? O Ministério da Educação, dentro de 120 dias, né, em contato com o Ministério do Trabalho, vão propor o currículo mínimo, né? E quem vai regular isso, quem vai dizer o que o engenheiro de segurança pode fazer é o CONFEA, né? O Conselho Federal de Engenharia. Tá? Então, depois do decreto, então veio o despacho do ministro da Educação, né? Então, dentro do Ministério da Educação tem o Conselho Federal de Educação Superior, naquela época era de Educação, Conselho Federal de Educação, hoje em dia é Conselho Federal de Educação, Conselho de Educação Superior. Então saiu o parecer 19 de 87, então que fixa, né, esse currículo. Aí a gente encontra a proteção, no item 5, a proteção contra incêndio e explosão com 60 horas. Então, dentre todas as engenharias que nós temos, né, dentro do Brasil, essas mais comuns, hoje em dia já está surgindo a engenharia de segurança contra incêndio, né, está tendo cursos de pós-graduação. Então, excluindo esses, a engenharia que mais trata sobre segurança contra incêndio é a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Tá? Então,
a realidade do Brasil é essa. A segurança contra incêndio acaba sendo uma ramificação da engenharia de segurança do trabalho. Tá? Diferente do que é nos outros países, né? Onde tem um engenheiro de proteção contra incêndio. Ele faz uma graduação e ele é engenheiro de proteção contra incêndio. Onde os códigos eles são baseados em desempenho. Então, dá uma flexibilidade para o engenheiro ele poder fazer um projeto e falar assim, não, de acordo com a altura, eu consigo aumentar, por exemplo, o caminhamento. Por quê? Porque a fumaça que vai gerar aqui no incêndio, ela vai se dissipar, ela vai demorar muito para chegar, né, até na altura das pessoas, né? Então, lá fora, né, falando bem brevemente de como que é lá fora, né, é dessa maneira. Tá? Então, continuando, e como que é então para as outras engenharias, né? Da onde que vem essa regulação, né? Então, resolução número 2, 24 de abril de 2019, olha só, bem recente, né? Institui as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em engenharia. Então, em 2017 saiu a Lei KISS, que fala que todas as engenharias e arquiteturas têm que ter o conteúdo, então espera-se que nessa resolução então, cite alguma coisa sobre incêndio, né? Erroneamente, espera-se erroneamente porque não fala nada, né? Não fala nada. Então, foi feito um estudo bem interessante, né? Para chegar nessas diretrizes curriculares. Então, esse aí é uma evolução, né, dos cursos de engenharia. A gente vê que a partir de 2001, né, teve um crescimento exponencial aí da criação de cursos de engenharia no país, né, inclusive o aumento de concorrência, né, naturalmente. Logo na sequência desse estudo, traz a habilitação das áreas dos cursos de engenharia, né, ou áreas dos cursos de engenharia. E a gente percebe que a segurança contra incêndio ela também não está aí, também não está aí nessa tabela. O que tem aí? A segurança do trabalho. Novamente, a segurança contra incêndio sendo tratada dentro da segurança do trabalho, não é um tópico, né? Não é, digamos assim, algo mais importante a ponto de se destacar, né, entre as engenharias. Então, a resolução, né, como eu já falei, número 2 de 24 de abril de 2019, em nenhum momento cita segurança contra incêndio, né? E tem um local na resolução em que fala que tem um local então na resolução que vai falar o que precisa ter, né? Então, ali no parágrafo 1º do artigo 9º, né? Então, fala que precisa ter, né, nos conteúdos básicos administração, economia, algoritmos, programação, ciência dos materiais. Talvez aí poderia estar incluso, né, ser feito um link com a Lei KISS. Talvez aí poderia estar a segurança contra incêndio, né? Uma opinião, talvez. Então, né, para onde é que a gente vai, então? A gente acaba caindo lá na lei que estabelece, né, as diretrizes e bases da educação nacional. Tá? Então, aonde que diz quem que vai fazer o meu currículo? É nessa lei. Tá? Nessa lei ela dá autonomia para as universidades formarem os seus currículos de acordo, né, com legislações, com documentos, né, que regulem isso, né? Por exemplo, essas resoluções do Conselho Nacional de Educação. Tá? Então, acaba recaindo sobre a universidade. A universidade que julgar interessante colocar uma disciplina de segurança contra incêndio, né, ela tem essa autonomia, né? A Lei de Diretrizes Básicas, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela dá essa autonomia para a universidade. Tá? E aí, assuntos que eu já conversei, né, com coordenadores de departamentos, né, tem professores o suficiente e esses professores, né, talvez tenham experiência suficiente de ter feito projetos, de ter, né, deparado com tantos indeferimentos e retornos, né, enfim, porque é isso que faz a diferença em um professor, né, na minha opinião, pelo menos, né. E muitos profissionais que trabalham na área, que são engenheiros civis, né, arquitetos e têm muita experiência, acabam não tendo essa não digo nem visão, talvez uma vocação, né, para ser professor, né, mas é
é uma outra realidade que as universidades encontram falta de professores com experiência nessa área, né? Então, inclusive, quem trabalha com essa área é um nicho de mercado também, né? Aprender a ensinar, né? Aprender a passar a sua experiência, né? É de grande valia e é um nicho no mercado a ser explorado. Tá? Então, assim, a gente fez um, um teste, né? Então, uma enquete no Instagram. Então, algumas pessoas responderam, né? A maioria das pessoas, né, dos engenheiros que responderam que trabalham a segurança contra incêndio em uma disciplina dentro de projetos complementares, né? 8 pessoas então falaram que não aprenderam o suficiente na universidade. 4 profissionais, né, viram esse tema na universidade em uma matéria específica optativa e apenas 3, né, uma matéria obrigatória. Então, a gente vê como que é tratado, ou melhor, como que não é tratado, né? Tem um estudo ensino regular de segurança contra incêndio nas faculdades de arquitetura, né? Então voltado para a arquitetura, fomos até agora de engenharia, né? Foi feito em 2010, professor da USP, Dr. João Leme, e doutorando da USP, hoje já deve ser doutor, Walter Negrisolo. Então eles mandaram um questionário para 196 faculdades, apenas 24 responderam, né? Então entre elas 20 ensinam regularmente a segurança contra incêndio. Aí eles falaram que ensinam onde? Na disciplina de projetos, na disciplina de instalações prediais e consideraram também, né, que palestras do Corpo de Bombeiro Militar seriam um ensino regular. E 4 delas, então, responderam que nada ensinam, né? Então, tem outros estudos. Tem o estudo do Eduardo Estevam, é um oficial do Rio Grande do Sul. Ele fez o doutorado lá em Portugal e então ele desenvolveu um modelo de uma legislação nacional de segurança contra incêndio aqui para o Brasil, né? O que é tão buscado já, né, há algum tempo. E no estudo dele ele cita que a maioria dos engenheiros que trabalham com projeto preventivo, que trabalham com segurança contra incêndio, acabam sendo autodidatas, né? Eles têm que se virar, digamos assim, acabam muitas vezes aprendendo com os próprios analistas, né, do Corpo de Bombeiro, né? E em deferimento atrás de indeferimento vão aprendendo a fazer o projeto, né? Mas que não aprendem na universidade, né? Esse é o ponto principal que ele levanta. Então, assim, tá, Gabriel, e o que eu preciso, então, saber para começar a fazer projeto preventivo, né? Saí da faculdade, eu não sei nada, eu não sei fazer projeto preventivo, porque eu não tive, né? Simplesmente por isso. Primeiro de tudo, saber onde que acessa as instruções normativas, né? Então, dentro do Corpo de Bombeiro tem a Diretoria de Atividade Técnica, né? Então, dessa diretoria de atividade técnica é que saem, né, que são formuladas as instruções normativas que balizam, né, o projeto de segurança contra incêndio, né? Ali vai dizer se a minha edificação ela for de risco leve, por exemplo, qual é o máximo que eu posso caminhar até chegar num hidrante ou em um extintor, por exemplo, né? Qual é o caminhamento máximo que eu tenho que ter, né? E como é que a gente começa? Qual é a primeira instrução normativa que a gente tem que estar acessando? A instrução normativa 01, né? Ela que vai falar todo o procedimento, né, de tanto o procedimento administrativo quanto o procedimento de classificação da edificação, né? Então a gente vai precisar saber alguns fatores, né? Qual que é a altura da edificação, qual que é a área, né, em metros quadrados da edificação, né, qual que é a atividade, o que acontece lá dentro dessa edificação. Vai ser uma edificação, um residencial privativo multifamiliar, onde várias famílias moram, vai ser uma edificação comercial, né, vai ser um restaurante, vai ser uma reunião de público com concentração ou sem concentração, né, com concentração onde as pessoas elas ficam em pé, sem concentração onde elas ficam sentadas, né, ou em cadeiras, né, enfim.
Então, o primeiro passo para fazer o projeto preventivo é acessar a Instrução Normativa 011, lá no site da Diretoria de Atividade Técnica do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Tá? Então, lá o engenheiro ele vai precisar classificar a edificação com base nesses fatores que eu falei, né? No uso da edificação e na altura e na área quadrada total, né? Geralmente são esses dois critérios os que mais influenciam. Com esses dois critérios e mais a ocupação, eu consigo saber quais os sistemas que eu vou precisar ter na minha edificação. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Tá? Então, esse é o primeiro vídeo aí de um canal que a gente está criando, né, do projeto do curso PPC-ESC Fácil. Então, contando a história, né, da criação do curso, né, os meus alunos da pós-graduação foram os que mais me incentivaram. Eles sempre falaram: pô, Gabriel, faz um curso, condensa tudo isso, porque na pós-graduação são 4 finais de semana, né? Então dá para esmiuçar mais o conteúdo, né? Então a gente condensou todo esse material para fazer o curso em um final de semana só, né? E passar o suficiente para o engenheiro sair do curso, né, sabendo fazer projeto preventivo, sabendo fazer desde o zero, né, até os sistemas que são mais utilizados. Né? A gente utiliza uma bibliografia então, do Telmo Brentano, né? Costumo brincar que ele é esses livros então, são as bíblias de segurança contra incêndio no Brasil. Então são livros de fato com conteúdo acadêmico, técnico muito, muito bons mesmo, né? Então todos os cálculos, memoriais de cálculos que eu fiz foi com base nas instruções normativas antigas que tinham esse memorial de cálculo, né? Aprimorando com o livro do Telmo Brentano, por exemplo, né? E com outros materiais que eu vou encontrando, buscando, né? E vou complementando, né? Nenhum curso é igual, todo curso ele vai evoluindo, todo curso ele vai acrescentando novas coisas, né? Focando em coisas mais importantes. E o que a gente está vendo mais legal, além de estar passando, né, esse conhecimento, a comunidade que a gente está conseguindo alcançar, né? Nós estamos na 8ª edição do curso, nós temos o contato de muitos engenheiros, né, que trabalham na área de projeto preventivo. Nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente debate os vários pontos de interpretação da norma. Esse canal, um dos objetivos dele é esse também, está fazendo vídeos para tirar dúvidas, né, trazer material de fora, né, estudos que são feitos. A academia dentro do Brasil, a segurança contra incêndio é pouco difundida, digamos assim, é pouco explorada dentro da academia aqui no Brasil, comparado, né, com a Europa, com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem a tradução literal seria a sociedade, né, para nós que seria a Associação dos Engenheiros os Engenheiros de Proteção contra Incêndio, muito material acadêmico, muita pesquisa mesmo, né? A gente vê que lá fora, assim, estão muito para frente, né? A utilização da tecnologia, assim, em uma escala que aqui a gente não consegue nem imaginar. Quando a gente vê, de ficar assim, abismado mesmo. Então, a ideia do canal é essa também, né? Então, tirar as dúvidas, trazer esse material de fora, né? Difundir esse material, esse conhecimento, né? E o objetivo do curso, né? Da empresa, do canal, é esse mesmo, é difundir esse conhecimento que até então, até muito pouco tempo atrás, era restrito ao Corpo de Bombeiros, né? Acaba sendo restrito ao Corpo de Bombeiros. Por já estar na área, né? Por fazer a regulamentação, por fazer a fiscalização, né? Isso é muito natural. Tá? Então, é isso que a gente tinha para passar hoje, né? E estamos à disposição aí para o que se fizer necessário. Tá ok? Boa noite a todos aí, muito grato pela atenção.